Boa tarde. Eu cumprimento o Dr. Jefferson, o presidente da mesa, cumprimento os demais membros desse painel, a organização do evento, a sua coordenadora, a doutora Meire, cumprimento o Dr. Heráclio, presidente do Fórum, a instituição que promove esse evento, e particularmente cumprimento meu amigo, colega, presidente, Dr. Antônio Rodrigues, né, presidente da Amprev, que cedia esse evento. Para alegria nossa, porque esse auditório, desde 85, ele tem sido palco de grandes discussões sobre matéria previdenciária. E eu fico feliz de voltar aqui. Eu até imaginava que não fosse necessário mais voltar aqui, porque a minha confiança no sistema previdenciário brasileiro é tão grande, mas tão grande, que eu, mesmo aposentado com direito à paridade, né, e integralidade, eu resolvi entrar para a área da agricultura familiar de subsistência. Essa é a fé que eu tenho no sistema, mesmo estando com paridade e integralidade. Você imagina quem não tem paridade e integralidade, eu já aconselho logo aprender como planta pepino, como cria galinha, porque eu, sinceramente, cria peixe, né, Antônio? Então, o Antônio também fez a mesma coisa e eu também tenho aconselhado que, melhor do que às vezes a gente está quebrando cabeça com essas coisas, é melhor a gente fazer como aquele nosso colega, eu também sou meio baiano, né, Pedro Lacerda, aquele baiano que estava na rede e viu surgir lentamente uma cobra, e ele perguntou à esposa dele se na casa tinha soro antiofídico, né? Mais fácil você tomar o soro do que correr da cobra. Mas, e por falar em agricultura de subsistência, né? Talvez eu não seria a pessoa adequada para estar falando aqui, porque eu me aposentei, estou lá mexendo com minhas hortas e essas coisas mais, e estou por fora do que está acontecendo. Então, eu creio que o convite também de estar aqui, é claro que tem uma questão nepotista aí, porque eu sou marido da organizadora, né? Já é uma explicação por estar aqui ao lado de pessoas tão competentes e conhecedoras do tema. E, por fim, eu sou pai, né? Uma paternidade passada minha de um menino que chamou PEC 555, me traz aqui. Mas sou um pai meio também relapso, não, porque me tiraram o pato poder, né? E eu não sei como esse menino está andando lá. Diz que está andando bem. Até porque quem está com a guarda dela, né, que é a PEC, é um grande deputado, que é o Arnaldo Faria de Sá. Né? E como meu sucessor, né, não na paternidade, mas na guarda dessa PEC, ele tem me posicionado e tem dito que ela tem andado a passos largos. Hoje mesmo eu fui informado aqui pelo Toninho, o grande Toninho Diap, que conhece todos os meandros ali do parlamento, que a PEC já chega a mais ou menos 400 assinaturas. 330, aliás. Eu sei que a assinatura, eu estou dizendo, eu falo por mim, porque eles não me ouçam, mas a assinatura de parlamentar não vale muita coisa. Porque a gente assina uma coisa, a gente muda de ideia lá na frente, então uma assinatura sinaliza, né, uma intenção. Mas quem assina um requerimento, se antecipando ao voto, obviamente ele não está sujeito nem obrigado a cumprir com a palavra anteriormente dada. De modo que é prudente que essa PEC tenha um maior número de pseudos ou de possíveis apoiadores, né? E é o que eu posso dizer mais ou menos a respeito da PEC, né? Eu, às vezes, me sinto até um pouco... Eu me sinto chateado, às vezes, de ter que falar assim, mas eu confesso que a apresentação dessa PEC me trouxe muitos dissabores e muitas... Inclusive, diria até na minha carreira política, se é que eu tinha uma carreira política, porque realmente é uma PEC polêmica, né? Que se ela é saudada e festejada entre os colegas,
ela é alvo, obviamente, de muitas críticas, porque nesse momento, cada vez mais, tudo é visto como privilégio, né? E às vezes as pessoas não se dão conta do contexto em que as coisas acontecem. Hoje eu ouvi aqui, e fiquei até feliz, porque foi a primeira vez que eu vi e ouvi uma autoridade confessar uma coisa que até então a gente apenas desconfiava, sobre a motivação da chamada reforma da Previdência. E eu comecei a notar algumas coisas, por exemplo, eu estudei, e até falar tecnicamente ou teoricamente aqui é um pouco chato, porque ou eu matei a aula lá na Faculdade de Direito da UFMG, né, ou a marcha inexorável do tempo fez apagar dos meus neurônios alguns ensinamentos lá, ou então se a coisa mudou. De repente, os princípios que eu achava que eram inabaláveis, né, na aula de Direito Constitucional, possivelmente podem ter mudado, caído por terra. Porque hoje eu ouvi assim, uma explicação. E eu anotei, um erro justifica o outro. Uma fraude justifica a outra fraude. Uma apropriação indébita de recursos públicos perpetradas por antigos servidores justifica outra apropriação indébita perpetrada pelo Estado contra os antigos servidores, mas também contra os que não participaram do indébito. Né? Foi o que eu vi aqui hoje. Né? Uma autoridade entrou aqui, um grande conhecedor técnico, né, mas ele colocou, tal qual o Nelson Jobim colocou um tempo atrás sobre a Constituição, ele colocou hoje, ele colocou o pingo dos is. Olha, nós fizemos essa modificação porque muita gente aposentou sem pagar a contribuição, porque muita gente contou tempo rural, né? E daí, agora, o que nós vamos fazer? Vamos vingar dessa cambada. E nós vamos lá na Constituição, tá? Vão na Constituição e vão tomar deles via constitucional. Vamos lá fazer uma emenda, né? Só que é uma emenda que vai, em tese, se perpetuar. Pelo menos a Constituição é feita para durar para sempre, ainda que lá na frente haja uma guerra civil, uma revolução, ou bem ao modo brasileiro, né, que se reúna e faça uma modificação sem que haja uma guerra civil ou uma Constituição e refunda o Estado. Né? Mas o certo é que confessaram finalmente que toda essa reforma foi feita para quê? Já que eles aposentaram lá sem contribuir, ou a contribuição era pequena, vamos agora vamos dar o troco. Tá? Vamos criar um casuísmo na Constituição e vamos tomar aquilo que eles indebitamente roubaram. Né? Claro, primeiro ao servidor público nunca foi dada essa oportunidade de dizer quanto ele ia contribuir. Ele não tinha como entrar no contra-cheque dele. E eu até hoje, refletindo sobre o que eu estou dizendo, e é a primeira vez que eu vejo a coisa sobre esse prisma, o prisma de hoje um roceiro, que vê as coisas com muita objetividade, sem muito rodeio, e eu nunca tinha raciocinado muito sobre esse ângulo. Né? Mas comecei a lembrar que entrei no serviço público em 1976 e fui trabalhar na área de RH. Naquela época nós tínhamos os aposentados pela lei, os servidores regidos pela lei 1711, o antigo estatuto, e eles não optaram pelo regime seletista. E a pena que eles receberam era não ter reajuste. Eu morria de pena deles, porque eu era um moleque de 20 anos, tinha feito o concurso do DASP, e ganhava 10 vezes mais que eles, porque eles simplesmente se recusaram a optar. E aquilo foi passando e chegou a um ponto que eles ganhavam menos que o salário mínimo. E aí o governo, com peninha deles, né, falou, não vamos cobrar essa contribuição previdenciária desse povo, até porque eu acho que nem sob o aspecto operacional compensava fazer aquela cobrança. Então, essas pessoas penaram, amargaram. Eu vejo aqui colegas da área de RH, né, e nós sabemos, quem participou disso na época sabia como essa gente penou por não ter optado pelo regime seletista sob o tacão da ditadura militar de 64. Eu trabalhava num banco, ganhava 545 cruzeiros, fiz um concurso do DASP, 20 anos, né, passei a ganhar 2.659, logo me deram um DAI, eu fui para 3, não sei. Né, passou um ano e pouco, eu estava sendo complementado pelo Tesouro, porque eu estava ganhando salário mínimo. Porque simplesmente
o ministro Delfim Neto, já no governo João Figueiredo, fincou o pé na parede e disse que não ia nos reajustar. Coisa que até hoje pode acontecer naturalmente, porque nós não temos nenhuma garantia, nossos servidores públicos, que garantia que nós temos do database? Nenhuma. Então, quer dizer, o governo sempre teve o instrumento para nos arrochar, que é muito mais importante do que qualquer coisa que nós estamos dizendo aqui, que seria ter uma database e ter uma garantia de reajustes periódicos, ou que, no mínimo, mantivesse o valor de compra da nossa remuneração, né? E nós não temos esse instrumento, e o único instrumento que nós tínhamos, que seria uma aposentadoria condigna, também se vai para o espaço, né? Às vezes as pessoas esquecem que regras de aposentadoria de servidor público, elas surgiram muito mais para defender o Estado e o contribuinte, e defender o tesouro da própria ação maléfica do servidor público, do que para defender o próprio servidor, né? Não que as pessoas sejam tentadas ou fadadas, ou no seu DNA venha o gen ou o germe da corrupção. Mas tratar de coisas do Estado é muito diferente de tratar de coisas próprias. E a história mostra isso, né? Outra coisa que as pessoas nunca vêm ao debate, que é a razão do servidor público, ao longo da história, principalmente no Brasil, não ter tido um sistema próprio de um fundo de previdência, como está sendo criado, porque, se você, em última análise, o que o servidor recebe e o que ele passa do Tesouro, não é ele que está passando para esse fundo. É tributo que se transformou em vencimento ou salário e que vai virar fundo depois, né? E sempre a questão do servidor público foi o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos cobrar deles uma alíquota grande, mas não vamos dar aumento para eles grande também, porque o aumento é que dita o valor do provento. Então, na verdade, você vê um fundo desse, ele é apenas uma manobra escritural. Se for ver, em sã consciência, vamos resumir tudo em quê? O contribuinte contribui, vai para o Tesouro, essa parte desse recurso se transforma em vencimento, né, que vai para o bolso do servidor, que depois desconta dele, que forma um fundo para depois ele aposentar. Então, se você for verificar, a questão da não contribuição, ela tinha alguma explicação lógica, não era uma coisa que sem pé, sem cabeça, e tem uma explicação histórica. Mas eu não quero nem dizer isso não, porque é difícil você fazer com que isso entre na cabeça de alguém, e é difícil hoje você querer mostrar que o servidor possa ter um sistema previdenciário próprio, que não seja financiado pelo seu bolso. É igual meu pai fazia. Meu pai me pagava para eu pagar ele uma coisa que ele me devia. Então, tudo bem. Eu gostava, achava que isso era bom, que eu ia crescer, né? Para eu não ficar parecendo que era um dependente dele, né? Ele me pagava e depois eu tinha que pagar um monte de coisa para ele. Certo? Mas tudo bem, vamos nesse jogo de contas. Agora, o que eu não concordo é dizer o seguinte: já que os servidores antigos, que não contribuíram, né, que são tidos como praticantes do indébito contra o Tesouro naquela época, porque não contribuíram, ou porque depois contribuíram com 4%, né? Agora, imagina um servidor que ingressa hoje, né? Aliás, o meu caso, por exemplo, que sempre contribuí como CLT, né? Não fui beneficiado por essa isenção ou essa falta de alíquota, e estou fadado a essa contribuição para sempre, né? Quando eu entrei com a PEC, obviamente, eu não tinha como criar minúcias dentro da PEC. Ficava até complicado, né? Eu apresentei a PEC e, obviamente, ela se sujeitando àquele debate, àquela apresentação de substitutivos, mas eu creio que, não estou advogando em causa própria, tá? Mas acho um absurdo uma PEC que foi já declaradamente a PEC, uma medida, uma mudança na Constituição que foi confessadamente apresentada para resolver uma fraude, entre aspas, histórica, né, que abalou o Tesouro, né, tenha que ser resolvida dessa forma. Eu creio até que isso pode, no futuro, gerar, inclusive, demandas judiciais sobre esse fundamento. Porque se as pessoas vêm aqui e confessam que foi
para suprir um rombo do futuro, do passado que você não deu causa a ele, isso por si só já seria motivo de você diferir quem são essas pessoas, porque deveria ter, eram inquéritos, sindicatos, instrumentos que o Estado tinha na época. Por que você tinha que cobrar contribuição e não cobrou? Por que você cobrou a menor? Por que você concedeu benefícios que não eram devidos aos servidores? Então eles pegam esse bolo todo e jogam nas costas dos atuais aposentados. Eu acho que isso não é correto. Então eu estou limitando a minha fala a esse aspecto, porque eu acho que às vezes, se você não criar umas certas alegorias, né, fica parecendo que realmente nós somos defensores de coisas que não são corretas, né? Eu penso até, já cheguei a dizer isso, se era para corrigir um problema de caixa do governo, né, por que criar uma contribuição previdenciária? Eu acho que está mais para imposto. Um imposto compulsório. Está escrito na Constituição que quando o Estado ou os seus governantes não têm como fazer face a uma despesa, né, ele tem lá um recurso de baixar um empréstimo ou um compulsório, né, que nesse caso seria bancado por toda a sociedade, não sei lá, mas pelo menos que definisse não pegar um segmento, né, partir do pressuposto, isso de que, de fato, esse segmento em seu todo se beneficiou dessa questão histórica e impor a esse segmento a obrigação, ele só, né, porque esquece que esse rombo também, ele tem outras razões. Não é? Ele tem outras razões. Então, hoje, quando a gente aceita isso de forma tranquila e não enxerga que nós não temos mecanismo para frente, que mecanismo nós temos como servidores públicos de reposição salarial? Não temos. É? Então, por isso que eu volto a dizer, encerro até a minha fala, né, recomendando, né, mesmo as pessoas que hoje se acham blindadas, né, pela paridade e pela integralidade, né, que elas levem isso em consideração, porque isso, eu tenho 37, 38 anos de serviço público, muitos dos quais, a maior parte dos quais atuando na área de RH, e eu, ao longo desses 38 anos, eu assisti muito mais momentos de penúria do servidor público, do aposentado, do servidor público de um modo geral, do que de uma certa bonança como a gente vê hoje, né? A gente vê aí, teme que isso não aconteça, mas a gente vê e percebe e tem que levar em consideração que nós temos uma economia mundial em crise, né? Nós temos uma crise que bate nas nossas próprias portas, uma crise que está aí, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos nenhum mecanismo, enquanto servidor público, eu não digo só, tanto faz os aposentados com paridade, integralidade, como esses pobres coitados aí que eu duvido, eu gostaria de viver o suficiente para saber se esse fundo criado, ele é tão blindado, né, em relação à rapinagem, à pilantragem, que é muito típica, lamentavelmente, desse país chamado Brasil. Eu não tenho essa confiança, eu gostaria de ter. Sou brasileiro, gosto. Não acho o povo brasileiro um povo macunaímico, como se pensa que é, mas, sinceramente, eu nunca vi nada que possa ser inteiramente seguro em relação à malandragem, à pilantragem humana. Então, eu acompanhei como deputado a discussão desses fundos. Lamentavelmente, nós colocamos tantos órgãos de fiscalização que fica naquela história, né? Cachorro que tem muito dono não tem nenhum. Fica todo mundo pensando que um está dando comida, o outro não deu, no final está lá morto. Esse fundo tem tanta fiscalização que eu vou te contar. Cada um vai pensar, eles estão fiscalizando. Eu sei que
as pessoas que conjuminaram, como diz um amigo meu lá de Minas Novas, essas regras fizeram de boa fé e com vontade de acertar. Mas eu não confio, como disse, na eficiência absoluta desses controles. De forma que eu acho que nós temos que buscar não só a questão de afastar a cobrança dessa contribuição, porque ela é um confisco, né? Continuo, não me arrependo de ter entrado com a PEC, como também buscar outros mecanismos que possam defender os nossos vencimentos, os nossos proventos, as nossas pensões, tá? Desses eventos que sempre colocaram em xeque a subsistência do servidor público. Muito obrigado e boa tarde.